Você se sente uma pessoa emocionalmente fraca, uma pessoa cheia de sonhos, mas que não sabe por onde começar e o que te atrasa tanto de conquistar esses sonhos? Nesse vídeo eu vou te falar 3 coisas que podem estar atrasando o teu crescimento. A primeira delas pode ser a falta de perdão. Já parou para pensar que quando a gente não perdoa alguém, obviamente, o mais machucado na história sempre será aquele que foi machucado? Até porque há um ditado que diz que quem bate esquece, mas quem apanha sempre vai lembrar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo no dia de hoje, falando para você. A primeira coisa que você precisa fazer para ver seus sonhos saírem do papel, para ver a tua vida emocional melhorar cada vez mais, é você perdoar quem te fez mal. Porque no final da história, quem bateu nunca vai lembrar, mas você sempre vai viver com as marcas da ferida que te causaram. E quem está te falando isso é alguém que sabe muito bem o que é feridas. É alguém que teve desde pequeno dificuldade de perdoar. Eu nasci em um lar onde meu pai e minha mãe não cuidaram de mim e eu tive que crescer com a minha avó. Nesse lar que eu morava, todos diziam que eu era bastardo, e eu cresci a vida toda ouvindo isso. No dia que eu tive a oportunidade de morar com minha mãe, eu não respeitava minha mãe, eu não ouvia minha mãe e tinha dificuldade de perdoá-la, porque a vida toda eu ouvi que eu era bastardo. E por ter ouvido a vida toda que eu era bastardo, eu acabei atribuindo aquilo para mim e recebendo aquilo como se fosse um veredito final. Quando eu fui morar com minha mãe, já não havia mais perspectiva de perdoá-la, porque eu fui morar com ela quando eu tinha 17 anos. Logo depois disso, eu ouvi uma mensagem bíblica que falava sobre perdão. E quando eu ouvi essa mensagem, eu decidi perdoar minha mãe. Antes de perdoar minha mãe, minha vida era totalmente detonada, acabada. A minha vida financeira, ela ia de mal a pior. A minha vida sentimental também ia de mal a pior. Inclusive, eu tive depressões 2 vezes por causa da falta de perdão. Foi então que quando eu perdoei minha mãe, eu comecei a ter uma autoestima melhor, eu comecei a ter uma visão do mundo melhor, eu comecei a eu comecei a ter uma vida emocional muito melhor, eu comecei a ter uma intimidade com Deus além do que eu já tinha, porque o perdão, ele é libertador. Além do perdão, tem o auto-perdão, é o ato de se perdoar. Porque muitas das vezes você não errou, mas você se sente culpado pelo erro dos outros. Você acaba se culpando por algo que fizeram contigo. Então, eu quero te convidar a praticar o perdão e o auto-perdão. Pois muitas das vezes alguém te machucou e você guardou aquilo para si. E isso está te impedindo de crescer emocionalmente e de crescer também em outras áreas. O segundo fator que pode estar te impedindo de crescer é a falta de propósito. Pois quem não tem um propósito predefinido, obviamente, ele vai ter uma vida emocional escassa, ele vai ter uma vida financeira escassa, ele vai ter uma vida profissional escassa. A vida dessa pessoa ela vai de mal a pior porque ela não tem um propósito. O que nos move nessa vida é um propósito. Você tem que saber de onde você veio e você tem que saber onde você quer chegar. Se você não souber de onde você veio e aonde você quer chegar, você não tem um propósito. E se você não tem um propósito, você vive alento, você vive no relento, no caso. Você vive como se não tivesse uma direção, como se o vento, ou como dizia o Zeca Pagodinho, deixando a vida te levar para onde ela quiser. E na verdade não é exatamente assim. Nós precisamos ter um propósito predefinido do que queremos fazer e de onde queremos chegar. Desde pequeno eu tinha um propósito de ser pai, até porque a ausência do meu pai me fez desejar tanto ser pai, para que eu pudesse dar ao meu filho, no caso hoje minha filha, aquilo que eu não tive, para que eu pudesse dar o amor, dar o carinho, estar perto da minha filha, como eu desejava que meu pai estivesse. Esse era o meu propósito desde 7 anos até o dia que minha filha nasceu. E esse foi, então, o meu propósito. Com esse propósito predefinido, eu sabia também que haveria responsabilidades a serem seguidas. Foi aí que eu comecei a entender o terceiro ponto que eu vou citar agora. O terceiro ponto
é vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É o ato de iniciar algo e nunca terminar. Você planeja, você se programa, mas você nunca começa algo que você quer. Você nunca vai adiante com aquilo que você quer. Você tem um propósito, você tem uma vontade, um desejo de construir algo, mas enquanto você está só no planejamento, parece maravilhoso. Mas quando você vai colocar em ação, você tem medo e você retrocede. Ou você inicia na segunda, na terça, na quarta, mas quando chega a quinta-feira você está exausto. E tudo isso porque você está habituado a fazer somente o que você quer. Para vencer a sua procrastinação, você precisa fazer aquilo que você não quer. Ninguém gosta de acordar cedo para trabalhar, ninguém gosta de patrão no ouvido direto, ninguém gosta de um monte de coisa. Mas tudo que a gente não gosta, a gente é obrigado a fazer. Então, para parar de procrastinar, você precisa fazer aquilo que você não gosta. Você precisa acordar cedo, você precisa se alimentar no horário certo, você precisa ouvir alguém te mandando, você precisa seguir um monte de regras para poder vencer a procrastinação, porque senão você não vai vender. Um dia eu estava dentro de um ônibus vendendo bala. E quando eu estava vendendo bala, naquele dia eu estava muito cansado. A minha vontade era ficar em casa, mas só que eu tinha um propósito predefinido e quando eu saí de casa eu sabia o que eu tinha que fazer. Então eu saí de casa, fui até o ponto de ônibus, peguei toda a mercadoria, entrei dentro do ônibus e comecei a anunciar minha venda. Foi aí que eu comecei a perceber que a procrastinação ela só é vencida se você fizer aquilo que você não quer fazer. Então, você precisa parar de dar desculpa, porque o procrastinador ele gosta de dar desculpa. Ah, mas eu estou cansado. Ah, mas o dia foi puxado. Ah, mas hoje não dá. Amanhã não dá certo. Então você precisa parar de inventar desculpas para si mesmo e inventar meios de procrastinar. Você precisa fazer aquilo que você não quer, aquilo que você tem vontade de fazer, mas a sua mente já te acusa dizendo: você vai errar mais uma vez, você vai procrastinar mais uma vez. E isso é a pior coisa, procrastinar, porque você vai viver pensando como seria e não vai viver realmente como será.